Mas, ó, gente, comemorando aí em alusão ao Dia das Crianças, essa semana maravilhosa do Dia das Crianças, né? Todos nós já fomos crianças em algum momento, mas também como pais, nós pais, temos também aí... Nós temos muitas dúvidas sobre o desenvolvimento das nossas crianças. O desenvolvimento infantil é um processo de aprendizagem pelo qual as crianças passam para adquirir e também aprimorar diversas capacidades aí no âmbito cognitivo, motor, emocional, social, físico também, né? Por isso que hoje a gente recebe aqui a médica endocrinologista Patrícia Bastos, né? E a gente vai esclarecer muitas dúvidas por vocês, com vocês aí de casa, que estão acompanhando o nosso programa. Ah, Stefânia, eu tenho um bebê de 5 meses, eu posso já introduzir a fórmula? Ou eu vou só no peito? Stefânia, menina, é tanta coisa. Eu falo isso porque passei por esse processo também. É um processo muito complicado. Muitas pessoas... que trazem opiniões que às vezes não entram dentro da sua realidade, porque cada pessoa tem uma realidade diferente, né, doutora? Hoje estou aqui com a doutora Sara Bastos. Sarita. A Sarita. Sarita Bastos, doutora, muito obrigada por você estar aqui hoje, né? Compartilhando do seu tempo, de muita informação com o pessoal de casa também. Mas vamos começar explicando para o pessoal de casa o que significa esse desenvolvimento infantil. O que é o desenvolvimento infantil? Stefânia, o desenvolvimento infantil ele começa já dentro da barriga da mãe. Então, quando a gente está grávida, tudo que a gente passa, o bebê sente junto com a gente. E a partir do momento que o bebê nasce, o que a gente pede para as famílias é sempre tentar interagir o máximo possível com o bebê para que ele se desenvolva o máximo que ele pode. Então, por exemplo, tem gente que diz, vou conversar com o meu bebê, é besteira, o bebê não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Realmente, geralmente não vai estar. Mas o que acontece? Quando a gente conversa com o bebê, por exemplo, um recém-nascido, ele não sabe o que a gente está falando, mas ele está escutando a nossa voz, escutando a nossa entonação, escutando palavras diferentes. Então, tudo que a gente faz com o bebê, a gente está ajudando esse bebê a ter mais interação e a se desenvolver melhor. Então, pequenas coisas que às vezes a gente como adulto não dá valor, faz muita diferença para o desenvolvimento de um bebê, para que ele consiga adquirir capacidades no momento certo, para que ele se desenvolva bem. Olha só, gente. Eu falava demais com o Rafael José. Mamãe, todo mundo falava muito com o Rafael José. E o povo diz, tá falando com o bebê não tá entendendo nada, que besteira, mas isso faz muita diferença para a criança. Faz muita diferença, faz muita diferença. Tá vendo, gente? E assim, quem, até pegando aqui um adendo junto com o que a Sarita tá falando, e quem falar pra você que é besteira, tu fala assim, vai cuidar da tua vida. Deixa eu conversar aqui com meu filho, deixa eu falar com ele. Não quer conversar, não conversa, não tem problema. Deixa eu conversar, né, Sara? Sara, eu te pergunto, ele é dividido essa parte de desenvolvimento? Tem subdivisões, divisões que podem ajudar, interferir, a melhor forma da gente estar interagindo? Tem, o bebê tem um desenvolvimento neurológico, né, que é o cognitivo, que geralmente vai ser o último. A gente tem um desenvolvimento do motor fino, que é, por exemplo, eu conseguir pegar um garfo, coisas mais finas. O motor grosso, que é uma coisa mais geral do bebê. E a gente tem o desenvolvimento da linguagem. E aí cada um vai acontecer em determinados períodos. E aí é importante para a família que ela leve o filho no pediatra ou no médico do posto de saúde para que ele acompanhe o desenvolvimento dessa criança. Porque o mito que a gente tem é cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, mas existe um tempo máximo que a gente pode esperar. Ouvi muito isso. Para que a criança faça determinadas coisas. Então, por exemplo, existe um tempo máximo que eu posso esperar para que a criança comece a falar. Existe um tempo máximo que eu posso esperar para que a criança se sente sozinha. Existe um tempo máximo que eu espero para que ela consiga pegar um objeto com a mãe e levar na boca. Então, cada criança tem seu tempo, mas eu tenho que respeitar um limite máximo, porque senão eu estou perdendo tempo com aquela criança. Olha só, que também é algo que não deixa de ser um tabu entre as famílias, né? Preconceito também e até negação, né, doutora? De pensar que pode ter alguma coisa, não, isso aqui é fase, é tempo, e às vezes não é, né? Então é importante também a gente alertar os pais sobre esse assunto. Isso, e as famílias tendem a comparar muito os bebês da mesma idade. Às vezes tem um priminho que, mas o priminho já está sentando e ele não senta ainda. E a gente tem que ver, mas essa criança está com tudo no tempo certo, da época que ela nasceu até hoje, ela veio com tudo certinho, e aí se veio, vamos esperar um pouco, mas a gente tem um tempo máximo de espera. Nunca querer comparar uma criança, mas também nunca querer deixar para lá, deixar o tempo agir. Porque quanto menor a criança, mais cedo a gente consegue agir e mais aquela criança tende a responder melhor aos estímulos. Às vezes a criança não fala, às vezes a criança não brinca, porque ela não teve o estímulo adequado. Olha só. E não tem nada. E não tem nada. E a gente vai saber disso como? Conversando com a família e dizendo, a criança não brinca, mas será que alguém está brincando com essa criança? Porque o que a gente sabe é que a criança, ela se desenvolve, não dá e recebe.
ela fala, por exemplo, ela fala um gu, a mãe diz, ô filho, que lindo. Ela entendeu que aquilo é uma coisa boa, então ela vai repetir aquilo. E vai repetir. E ela aprende a falar quando alguém fala com ela. Ela aprende a brincar quando alguém dá um brinquedo. Então a mãe diz às vezes, o meu filho não pega no brinquedo, mas alguém tá dando brinquedo para ele tentar pegar? Ou alguém tá o dia inteiro no celular em vez de estar brincando com a criança? Tá estimulando, né? E aí isso faz diferença no bebê. É um tempo que a gente tem, que a gente sabe que hoje, quanto menor a criança, mais rápido ela consegue aprender, porque o cérebro dela está em constante mudança, em constante aprendizado. É muita coisa, É muita né, coisa. doutora? Nunca mais um ser humano vai ter tanto aprendizado quanto na época do bebê. O bebê sai de não fazer nada a com 1 ano saber caminhar, 1 ano e pouco saber caminhar, 2 anos saber falar uma frase. Então nunca mais a gente vai aprender tão rápido quanto na fase de bebê. Nossa, é verdade. E é cada fase linda que a gente fica com... Nossa, sempre é uma emoção. De um dia pro outro, o bebê não sabe fazer, se ele acorda e sabe fazer. Só que isso é resultado de dias e dias de aprendizado com ele. Ele mesmo, né? E tem um sofrimento também da parte da criança, né? Porque é um boom de muita informação, coisa, é muita coisa, né, doutora? Acaba interferindo, às vezes, inclusive, no sono da criança, que a criança aprendeu tanta coisa que quando chega no final do dia, ela tá com aquele boom de sentimento, porque foi muito aprendizado. Maria, tinha um dia que a gente ficava bebendo, não vai dormir não. Doutora, a gente tem que ficar atento, né, para cada fase aí de desenvolvimento do filho, mas tem fases, assim, que são mais marcantes que as outras? Sim. Tem fases que a gente já olha pro bebê e a gente já espera alguma coisa dele de uma forma mais geral. Claro que quando a gente vai avaliar um bebê em consulta, a gente avalia coisas bem específicas. A gente dá um brinquedo, a gente conversa com a mãe, vê quais habilidades ele já tem. Mas, no geral, quando você olha pro bebê, você já espera algumas coisas. Por exemplo, um bebê de 3 meses de idade, que é amamentado, ele já tem um contato com a mãe no amamentar, então ele já procura o olhar da família, ele já procura o olhar do cuidador com 3 meses de idade. Com 6 meses de idade, a gente espera, por exemplo, que o bebê comece a sentar com apoio, pelo menos. Então, você colocar alguma coisa do lado, ele já começa a conseguir se segurar um pouco no tronco ereto. E depois, um pouco de tempo depois, sentar sozinho. Geralmente, com 1 ano, a gente espera que o bebê comece a, pelo menos, ficar de pé com apoio, ou seja, ele se segure em alguma coisa e ele consegue se segurar. Então, são fases que a gente já espera isso alguma coisa. Você falou, né, a gente tem que esperar, mas tem que esperar um tempo máximo, né? Que tempo máximo é esse, doutora? Como que a gente pode mensurar esse tempo máximo? O tempo máximo é assim, a gente tem escalas, por exemplo, escala de Denver, que é uma escala que a gente avalia o desenvolvimento neurológico completo da criança, tanto linguagem, quanto cognitivo, quanto motor grosso e quanto motor fino. E aí o tempo máximo é o tempo que quase todas as crianças daquele estudo conseguiram fazer aquilo. Se esse bebê não faz aquilo naquele tempo máximo, ele está atrasado. E a gente tem que saber por que ele está atrasado. É por uma falta de estímulo ou é porque realmente ele vai ter algum problema cognitivo? O falar, doutora, qual o tempo máximo? O falar, a gente espera que com 1 ano e pouco, antes, na verdade, com uns 4, 5 meses, a criança começa a dar pequenos gritos. Então ela grita, e são gritos em resposta à família. Tipo, a mãe está brincando, ela grita, por exemplo, mostrando felicidade, ou grita mostrando que está chateado. Então, essa fase do gritar, do falar vogais, já é muito cedo. Mas aí, falar palavras tipo mamá, dadá, geralmente com 1 ano e pouquinho. E aí, com 2 anos, essa criança tem que conseguir formar frases com pequenas palavras, tipo, quero água. Com 3 anos, a criança consegue começar a conversar com você. Claro que não como 2 adultos conversando, mas ela consegue responder frases suas. E com 4 anos, a criança tem que conseguir conversar com o adulto. Ela tem que conseguir contar uma história, tipo, contar o que aconteceu na escola. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O meu tá numa fase, mamãe, 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 mamãe. Menino, pelo amor de Deus. Mãe, aprende outra palavra, menino. Menino, pelo amor de Deus, socorro. Mas é uma gostosura, né? Eu fico assim encantada vendo Sarita falar, porque realmente é algo que me enche os olhos. Eu tenho certeza que as mães também que estão acompanhando, os pais que estão acompanhando o nosso programa, estão se identificando com tudo que ela está trazendo aqui para os nossos telespectadores. Aí, Sarita, tem uma fase nesse meu caminhar materno que me chamou muita atenção e que eu sempre gosto de trazer também temas relacionados a essa questão de celular, uso de telas, enfim. O meu filho, com 6 meses, a gente foi ao pediatra. Todo pediatra tem televisãozinha e coisinha lá, né? E aí tinha um outro bebê, coincidentemente, um outro bebê com também 6 meses de idade e que estava vidrado assistindo lá um desenho. O meu pequeno, não. Eu não coloquei, nunca estimulei, não tinha estimulado. Enfim, ele tava lá no brincadeira dele e o outro nenenzinho tava. Vidrado. Tem idade mínima para a criança já se viciar
É normal a criança já, nessa primeira infância, até os 6 meses, já estar viciado nessa questão de tela? Prejudica a criança, Sarita? Na verdade, hoje é um problema que todos os pediatras sempre vão bater nessa tecla. O problema é que a gente tem na infância já desde os bebês. O que a pediatria pede é que a criança não seja exposta a nenhuma tela. Celular, tablet, computador, televisão até os 2 anos de idade. Claro que a gente sabe que nem todas as famílias vão conseguir esse 0 tempo de tela. Mas a gente tem que orientar que o correto seria esse. Que se a família realmente, por algum motivo, não tiver outra opção, tiver que por alguns momentos deixar a criança na tela, que sejam momentos bem específicos e porque a família realmente está precisando. Mas o ideal, o de livro, seria realmente não usar a tela até os 2 anos de idade. E é entre os 3 e 5 anos, se for preciso, no máximo 1 hora de tempo de tela, sempre supervisionado, que você sabe o que aquela criança está vendo, para que a criança não veja nada que não seja apropriado para a idade. Maiores que 3 anos, geralmente até 6 anos, no máximo 2 horas de tela por dia, juntando tudo. E adolescentes, no máximo 3 horas de tela, sempre supervisionado, que a gente sabe que também não é o que acontece na vida real. Não. Mas o ideal seria que os pais tivessem controle de tudo que o adolescente está vendo na TV, no celular, no tablet. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a tela é a grande vilã do desenvolvimento da criança. A tela atrapalha a criança. A criança não dá e recebe, como eu te disse, ela não tem um estímulo de volta. Ela está parada e ela está recebendo o desenho, ela está recebendo a música, a cantoria da televisão e ela não precisa fazer nada. Ela não precisa usar a imaginação para brincar, ela não precisa falar de volta com a TV. Então o que a gente tem são crianças que vão ter uma série de problemas por conta desse excesso de telas. São crianças que não conseguem usar a imaginação, ela não consegue pegar uma xícara dessa e inventar uma brincadeira porque ela não foi orientada a isso, estimulada a isso. É uma criança que não tem muita paciência, porque ela não consegue ficar sem fazer nada. Porque se ela está sem fazer nada, ela está vendo TV. Então, se você deixar a criança sem fazer nada, ela não tem a paciência. Então, ela fica extremamente irritada. É uma criança que já fizeram estudos e compararam desenhos de crianças com excesso de tela e desenhos de crianças que não assistiam televisão. São desenhos completamente diferentes. Nossa. A criança que não tem tela, ela desenha melhor, ela desenha com mais detalhes, porque ela está acostumada a prestar mais atenção no ambiente à volta dela. Ela conversa melhor com você. Então, é toda uma dificuldade que a gente tem com as telas hoje. Então, o que a gente pede para as famílias é que sempre que possível, a gente diminua o tempo de tela que a gente pode. Vocês estão vendo aí, viu, gente? Às vezes a mãe vem dizendo assim, a criança não fala bem, não brinca bem, não interage bem. Quando a gente vai realmente conversar com a família sobre como é o dia a dia daquele bebê, ele não tem um estímulo adequado, às vezes ele tem um excesso de tela. E às vezes a gente pede, vamos diminuir essa tela e a gente já tem uma resposta rápida. Tá vendo aí, né? Ó, eu queria... tem pergunta que eu estava até conversando com a doutora antes da gente estar aqui, sobre famosos, né, gente? Não tem como a gente não comparar. As pessoas sempre mandam mensagem perguntando. E recentemente, a filha da VTube, né? Esqueci o nome da neném. Esqueci. Enfim, estavam bombardeando a moça, a VTube, fazendo perguntas assim, tipo, sem pé nem cabeça, por causa do excesso de peso da criança. A menina, a bebê, gente, a bebê tem 6 meses. Você já levou a sua filha na endócrino? Ela tá muito gorda. Nossa, sua filha é obesa. Gente, olha, tem gente que é sem noção, viu? Gente é muita, olha, sinceramente. E aí veio a pergunta, doutora. Bebê recém-nascido pode ser obeso ou não? Depende. O bebê que só mama, que é aleitamento materno exclusivo, que ele não recebe fórmula infantil, que ele não recebe nenhum outro alimento até 6 meses, eu não posso dizer que esse bebê é obeso, mesmo que ele esteja acima da curva normal para a idade. Mesmo que ele estivesse no peso que seria obesidade, se ele só mama, eu não posso considerá-lo obeso. Eu preciso aguardar essa criança aumentar a idade. Lua o nome da menina, Lua. Preciso esperar essa criança aumentar a idade, começar a introdução alimentar para ver como é que esse peso dessa bebê vai se comportar. E, geralmente, bebês que têm um peso acima do normal, que se for realmente por uma doença, ou alguma doença que o bebê já nasceu, ele vem acompanhado de outras alterações que a gente já vê, por exemplo, dificuldade de desenvolvimento neurológico, entre outros. Mas se for um bebê que tem um desenvolvimento normal e que só mama, eu não posso dizer que ele é obeso. Tá vendo, gente? É a mania das pessoas em querer criticar, apontar, né? E não entender a realidade da família e de cada um, que é muito individual, é muito diferente. Dentro de cada casa é muito diferente. Eu fui muito criticada nas redes sociais porque eu ofereci fórmula para o Rafael José antes dos 6 meses. É porque
criticar é muito fácil, É né? muito fácil criticar. É muito fácil você não estar na vida da pessoa. Tá doido, gente, tá? Isso hoje é um problema das mães também, porque afeta muito o psicológico da mãe. Afeta muito, né, E às doutora? vezes a mãe tá dando o melhor que ela pode, tá fazendo tudo que ela pode, mas alguém sempre vai criticar. Ah, porque o bebê tá magro. Ah, porque o bebê tá gordo. Ah, porque o bebê não sei o quê. E assim, vamos sentar e vamos escutar aquela mãe, o que tá acontecendo com ela, o que ela tá precisando, se ela tá precisando de alguma ajuda. Porque criticar é fácil, mas assim, vamos viver o que aquela mãe tá vivendo. É verdade. É o que eu digo, o pediatra, ele tem que sempre orientar a mãe do que é o certo. Mas ele precisa ter a sensibilidade de saber por que aquela mãe às vezes fez o que não é certo. Por que ela precisou fazer aquilo e apoiar aquela mãe, sempre, claro, orientando do que é preciso para ela, né? Acolhimento, né, doutora? Isso. Importante. Ó, a gente tem aí uma imagem mostrando os marcos de desenvolvimento, né? Eu não consegui enxergar muito bem, não. Mas a gente tem o primeiro mês, né? É o sorriso. É o sorriso. Sorriso social. O sorriso social, Ele não né, tá doutora? rindo porque ele tá gostando, ele tá rindo por um mecanismo de defesa. Ele ri porque ele vira o fofinho sorrindo e aí o sorriso social em resposta a tudo. Eu amo quando ele sorria. Eu acho, pra mim era o máximo. Aí tem lá, o quê, doutora? 1 a 3 meses responde ao afeto, isso é uma coisa importante. O bebê já precisa responder o afeto dos cuidadores já desde bebê. Ele reconhece o afeto do cuidador, ele procura por aquele afeto. Isso é uma coisa importante da gente notar desde o bebê de 3 meses. Tá aí. De 3 a 6 meses. Rola de um lado pro outro. Primeiro ele aprende a rolar e depois ele aprende a desrolar, rolar de volta. Entendi. Aí de 6 a 9. Rasteja. E inclusive assim, o rastejar é um marco de desenvolvimento, mas o engatinhar não é. O bebê não é obrigado a engatinhar. Não é obrigado. O engatinhar não é um marco de desenvolvimento. O que é um marco de desenvolvimento é o sentar sem apoio, que é ele sentar sozinho e ele ficar em pé. Ele não é obrigado a engatinhar. Minha gente, olha, eu sofri tanto com esse negócio de engatinhar, porque eu vi os meninos engatinhando, eu disse, bora, Rafaelzão, bora treinar. Eu treinar, bora engatinhar, menino. Aí, olha, a comparação de uma mãe com a outra. E a gente, eu disse que a gente acaba entrando nessa onda de comparar, doutora. É impressionante. Aí tá lá de 12 meses ficar em pé, né? Isso. Que não é obrigado também a caminhar, ele é obrigado a ficar em pé, pelo menos com apoio, segurando alguma coisa. Pronto. Aí de 18 a 24... Ele caminha. Caminha, né? Geralmente antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Geralmente até 1 ano e pouquinho ele tá caminhando sozinho. E é uma coisa pra gente ficar alerta também. Ficar alerta também, né, doutora? Pronto. Aí de 2 a 3, o que tem lá? Conversa com os outros. E 3 mais? Ele é autônomo, ele consegue fazer coisas sozinho. Ele consegue pegar o melão que ele quer comer, ele consegue dizer que quer esse brinquedo, ele consegue dizer que quer água. Então ele já vira um bebê, uma criança mais autônoma, ele consegue resolver mais coisas sozinho. Gente, que bacana, viu? Eu tô adorando, tipo, me redescobrir dentro desse mundo, né? Que é um mundo realmente cheio de novidades. Todo dia a gente tá descobrindo uma coisa nova, né, Sarita? Todo dia, impressionante. todo dia. Sarita, você continua aqui comigo, tá? Ó, e vocês podem continuar interagindo junto com a gente, mandando mensagem pro nosso Instagram, @pgmbomdemais, tá certo? Pra interagir, fazer sua pergunta, esclarecer sua dúvida também, junto à nossa pediatra que tá aqui hoje. A gente tá falando sobre desenvolvimento infantil dos nossos bebês. Ela é endocrinologista. Se você também tem dúvidas aí, a gente já vai responder, que ela estava perguntando aqui, telespectador, quando levar o bebê ao endocrinologista. Já a gente responde para você. E pra gente finalizar, hoje a gente tá com nossa querida Sarita aqui. Ela é endocrinologista, pediatra endocrinologista. E a gente recebeu uma mensagem aqui de pergunta de telespectador, perguntando quando levar o nosso filho ao endócrino. Stefânia, o endócrino trata as doenças de hormônios. Então, na pediatria, o endócrino pediatra trata o quê? Problemas de colesterol, problemas de peso, como sobrepeso, obesidade, baixo peso, problemas de crescimento. Então, se a mãe, a família acha que a criança não cresce bem, é muito mais baixo do que os colegas de escola, também precisa de uma avaliação de um endócrino. Problemas de puberdade precoce, que é o aparecimento dos sinais da adolescência na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. Ou a adolescência atrasada, no caso mais de 14, 16 anos, sem nenhum sinal de adolescência. Doenças da tireoide, doenças dos ossos, entre outros. Olha só, gente, tá vendo aí? É sempre a gente ficar atento aos sinais dos nossos filhos, na verdade, olhar para os nossos filhos, né? E isso é muito importante. Sarita, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente, compartilhando de informações tão importantes para os nossos telespectadores. E assim, também levantando o alerta, né? Para a gente ter um cuidado a mais com os nossos filhos, com o uso excessivo de telas e levar os nossos filhos ao pediatra. Sim, sempre. Obrigada, Stefânia. Eu acho que é sempre importante a gente orientar e alertar as famílias sobre
prestar atenção nos filhos da gente, para que a gente, porque o que a gente sabe hoje é que quando a família queixa de alguma coisa, isso precisa ser sempre levado em conta. Né? Quando a mãe tem uma queixa, sente e veja aquela queixa, porque geralmente tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, né? Parece que a gente tem, assim, realmente aquele sexto sentido, né? Obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso começar a semana junto com você. É o quê? Ah, colocaram uma imagem? E sobre o desenvolvimento infantil, que ela já também pontuou, né? É o motor cognitivo, o desenvolvimento linguagem comunicacional, de comunicação. E o socioemocional. E o socioemocional, né? Que a gente pontuou aqui com o desenvolver dos nossos filhos. Muito importante a gente estar sempre prestando atenção. Tá aí. Sarita, obrigada. Até a próxima, Até a próxima. né?